It has been 400 years Faz 400 anos desde a publicação da versão do Rei Jaime da Bíblia, com significativas contribuições de William Tyndale, um grande herói aos meus olhos. O clero não queria que a Bíblia fosse publicada em inglês comum. Caçaram Tyndale de um lugar para outro e disseram a eles, ele disse a eles, se Deus poupar minha vida, farei com que daqui vários anos, um rapaz que conduz o arado saiba mais sobre as Escrituras do que vocês. Tyndale foi traído e confinado a uma prisão escura e fria em Bruxelas por mais de um ano. Suas roupas estavam em trapos. Ele rogou a seus captores que lhe dessem seu casaco, um capuz e uma vela, dizendo, é realmente muito aborrecido ficar sentado sozinho no escuro. Essas coisas lhe foram negadas. Por fim, tiraram-no da prisão e, diante de uma grande multidão, ele foi enforcado e queimado numa estaca. Mas o trabalho e a morte do Martin William Tyndale não foram em vão. Como as crianças da igreja são ensinadas desde a infância a conhecer as Santas Escrituras, em certa medida elas cumprem a profecia feita há 4 séculos por William Tyndale. Nossas Escrituras atualmente consistem na Bíblia, no Livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo, na Pérola de Grande Valor e em Doutrina e Convênios. Por causa do Livro de Mórmon, somos frequentemente chamados de a Igreja Mórmon, um título que não nos incomoda, mas que realmente não é correto. No livro de Mórmon, o Senhor voltou a visitar os nefitas porque eles oraram ao Pai em seu nome, e o Senhor disse, que desejais que eu vos dê? E eles responderam-lhe, Senhor, desejamos que nos digas o nome que devemos dar a esta igreja, porque há controvérsias entre o povo a respeito deste assunto. E o Senhor disse-lhes, por que é que o povo murmura e discute sobre este assunto? Não leram as Escrituras que dizem que deveis tomar sobre vós o nome de Cristo? Porque por esse nome sereis chamados no último dia. Portanto, tudo quanto fizerdes, vós o fareis em meu nome. Por conseguinte, chamareis a igreja pelo meu nome e invocarei o Pai em meu nome, a fim de que ele abençoe a igreja por minha causa. E como será a minha igreja se não tiver o meu nome? Porque se uma igreja for chamada pelo nome de Moisés, então será a igreja de Moisés. Ou se for chamada pelo nome de um homem, então será a igreja de um homem. Mas se for chamada pelo meu nome, então será a minha igreja, desde que estejam edificados sobre o meu evangelho. Obedientes à revelação, chamamo-nos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e não a Igreja Mórmon. Uma coisa é que os outros se refiram à igreja como a Igreja Mórmon, ou a nós como Mormons, mas é bem diferente se nós fizermos o mesmo. A primeira presidência declarou, o uso do nome revelado à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é cada vez mais importante em nossa responsabilidade de proclamar o nome do Salvador ao mundo inteiro. Por esse motivo, pedimos que, ao referir-nos à Igreja, usemos seu nome completo, sempre que possível. Ao referir-nos aos membros da Igreja, sugerimos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como referência abreviada, é preferível o termo Santos dos Últimos Dias. Nós, santos dos últimos dias, falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam que fonte procurar a remissão de seus pecados. O mundo pode chamar-nos como quiserem, mas em nosso falar, sempre lembramos que pertencemos à Igreja de Jesus Cristo. Alguns afirmam que não somos cristãos, ou eles nos desconhecem inteiramente ou estão equivocados a nosso respeito. Na igreja, toda ordenança é realizada pela autoridade de Jesus Cristo e em nome dele. Temos a mesma organização existente na igreja original, com apóstolos e profetas.
No passado, o Senhor ordenou 12 apóstolos. Ele foi traído e crucificado. Após sua ressurreição, o Salvador ensinou seus discípulos por 40 dias e depois ascendeu ao céu. Mas ainda faltava algo. Poucos dias depois, os 12 se reuniram em uma casa e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E línguas repartidas de fogo pousaram sobre cada um deles e foram cheios do Espírito Santo. Seus apóstolos passaram a ter poder. Eles sabiam que a autoridade dada pelo Salvador e o dom do Espírito Santo eram essenciais para o estabelecimento da igreja. Foram ordenados a batizar e a conferir o dom do Espírito Santo. Após algum tempo, os apóstolos e o sacerdócio que eles portavam já não existiam. A autoridade e o poder de ministrar precisavam ser restaurados. Por séculos, os homens ansiaram pelo retorno da autoridade e pelo estabelecimento da Igreja do Senhor. Em 1829, o sacerdócio foi restaurado a Joseph Smith e Oliver Cowdery, por João Batista e pelos apóstolos Pedro, Tiago e João. Agora, os membros da igreja dignos do sexo masculino são ordenados ao sacerdócio. Essa autoridade e o dom do Espírito Santo, que é conferida a todos os membros da igreja após o batismo, distingue-nos das outras igrejas. Uma antiga revelação ordena que todo homem, porém, fale em nome de Deus, o Senhor, sim, o Salvador do mundo. O trabalho da igreja é atualmente realizado por homens e mulheres comuns, que são chamados e apoiados para presidir, ensinar e ministrar. É pelo poder da revelação e pelo dom do Espírito Santo que as pessoas chamadas são guiadas para conhecer a vontade do Senhor. Os outros talvez não aceitem coisas como profecias, revelação e o dom do Espírito Santo. Mas, se quiserem compreender-nos, precisam compreender que aceitamos isso. O Senhor revelou a Joseph Smith uma lei de saúde, a palavra de sabedoria, muitos antes de os perigos serem conhecidos pelo mundo. Todos somos ensinados a abster-nos de chá preto, café, bebidas alcoólicas, fumo e, é claro, de várias drogas e substâncias que viciam, que estão sempre diante de nossos jovens. Àqueles que obedecem a essa revelação, é prometido que terão saúde e encontrarão sabedoria e grandes tesouros de conhecimentos. Sim, tesouros ocultos. Em uma outra revelação, o padrão de moralidade do Senhor ordena que os poderes sagrados de gerar vida sejam protegidos e empregados apenas entre homem e mulher, casados entre si. Os únicos pecados mais graves do que o uso indivíduo desse poder são o derramamento de sangue inocente e a negação do Espírito Santo. Se alguém transgredir a lei, a doutrina do arrependimento ensina como apagar os efeitos dessa transgressão. Todos são testados. Alguém pode achar injusto o fato de ser diferente e de estar sujeito a uma tentação específica, mas esse é o propósito da vida mortal, sermos testados, e a resposta é a mesma para todos. Precisamos e podemos resistir a todo tipo de tentação. O grande plano de felicidade centraliza-se na vida em família. O marido é o cabeça do lar e a mulher o coração do lar, sendo o casamento uma parceria entre iguais. Um santo dos últimos dias é um homem de família, responsável e fiel ao Evangelho. Ele é um marido e pai carinhoso e devotado. Ele reverencia a feminilidade da mulher. A esposa apoia o marido. Tanto o pai quanto a mãe nutrem o crescimento espiritual dos filhos. Os santos dos últimos dias são ensinados a amar uns aos outros e a perdoar sinceramente as ofensas.
Minha vida mudou graças a um patriarca muito virtuoso. Ele casou-se com sua amada, estavam profundamente apaixonados e logo ela ficou grávida de seu primeiro filho. Na noite em que o bebê nasceu, houve complicações. O único médico disponível naquela zona rural estava atendendo a um doente. Depois de muitas horas de trabalho de parto, as condições da futura mãe tornaram-se desesperadoras. Por fim, o médico foi localizado naquela emergência. Ele agiu rapidamente e pouco depois o bebê nasceu. E a crise estava aparentemente terminada. Mas alguns dias depois, a jovem mãe morreu da mesma infecção que o médico estivera tratando em uma outra casa naquela noite. O mundo do rapaz ruiu a seus pés. À medida que as semanas se passaram, sua dor aumentou. Ele não conseguia pensar em mais nada, e em sua amargura tornou-se vingativo. Hoje, sem dúvida, ele teria sido instado a mover uma ação por erro médico, como que o seu dinheiro resolvesse qualquer coisa. Certa noite, alguém bateu à sua porta. Uma menina disse simplesmente: "Meu pai quer que você venha à nossa casa. Ele quer conversar com você." O pai era o presidente da estaca. O conselho daquele sábio líder foi simplesmente: "John, esqueça. Nada do que você faça vai trazê-la de volta. Tudo o que você fizer vai piorar a situação." John, esqueça. Essa foi a aprovação de meu amigo. Como ele poderia esquecer? Um erro terrível fora cometido. Ele se debateu para controlar-se e, por fim, decidiu que devia ser obediente e seguir o conselho daquele sábio presidente de estaca. Ele esqueceria. Ele disse a mim: "Foi só quando fiquei velho que finalmente consegui entender a vida daquele pobre médico do interior. Sobrecarregado de trabalho, mal pago, correndo sem recursos de um paciente a outro, com poucos medicamentos, sem hospital, com poucos instrumentos, lutando para salvar vida e tendo sucesso na maioria dos casos. Ele tinha chegado em um momento de crise, quando 2 vidas estavam em risco, e agiu sem demora. Finalmente compreendi", ele disse. "Eu teria arruinado a minha vida e a vida de outros." Ele agradeceu muitas vezes o Senhor por aquele sábio líder do sacerdócio que aconselhou simplesmente: "John, esqueça." Ao nosso redor, vemos membros da igreja que se ofenderam. Alguns se ofendem com incidentes da história da igreja ou com seus líderes e sofrem a vida inteira, incapazes de deixar para trás o erro de outras pessoas. Não esquecem, acabam ficando inativos. Essa atitude é parecida com a de um homem que leva uma paulada. Ofendido, ele pega um pedaço de madeira e fica batendo na própria cabeça todos os dias de sua vida. Que tolice, que tristeza, que tipo de vingança está infligindo a si mesmo. Se vocês forem ofendidos, perdoem e esqueçam. O livro de Mórmon traz esta demonstração. "E agora, se há falhas, são erros dos homens. Não condeneis, portanto, as coisas de Deus, para que sejais declarados sem mancha no tribunal de Cristo." Um santo dos últimos dias é uma pessoa bem comum. Estamos em todos os lugares do mundo. Somos 14 milhões agora. Esse é apenas o começo. Somos ensinados a estar no mundo, mas não ser do mundo. Portanto, levamos uma vida comum, em uma família comum, em meio à população geral. Somos ensinados a não mentir, nem enganar, não dizer palavrões. Somos otimistas e felizes. E não temos medo da vida. Estamos dispostos a chorar com os que choram e consolar os que necessitam de consolo e servir de testemunhas de Deus em todos os momentos, em todas as coisas, em todos os lugares. Se alguém procura uma igreja que exija muito pouco, não será aqui. Não é fácil ser um santo dos últimos dias, mas a longo prazo é o único caminho verdadeiro. A despeito da oposição ou de guerras, rumores de guerra e terremotos em diversos lugares, nenhum poder ou influência pode parar esta obra.
nenhum poder. Todos podemos ser guiados pelo Espírito de revelação e pelo dom do Espírito Santo. Seria tão inútil o homem estender seu braço débil para deter o rio Missouri em seu curso ou fazê-lo ir correnteza acima, como seria impedir que o Todo-Poderoso derramasse conhecimento do céu sobre a cabeça dos santos dos últimos dias. Se você está carregando algum peso, esqueça. Deixe isso de lado. Perdoe a todos, e você será visitado pelo Espírito Santo, que vai confirmar e dar um testemunho, e será cuidado e abençoado, e receberão um convite de se achegar a Ele, a sua igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, a única igreja viva sobre a terra. É aí que encontramos a felicidade. E disso eu presto testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.